Viva, seja bem-vindo ao Biosfera. Como está a saúde dos morcegos em Portugal? Para responder a esta questão, cientistas e voluntários visitam anualmente abrigos subterrâneos e edifícios ocupados por diferentes espécies. A rotina faz parte do plano de monitorização desenvolvido em território nacional e é fundamental para a conservação destes vulneráveis mamíferos. Esta semana, o Biosfera visita os abrigos de importância nacional habitados por diferentes espécies de morcegos. Na região centro, seguimos o trabalho do ICNF e de espeleólogos. Em Trás-os-Montes, investigadores do CIBIO medem o impacto da barragem do Sabor na população de morcego rabudo. O convidado do bilhete da identidade desta semana é uma árvore com um fruto muito apreciado na confecção de várias sobremesas. Saiba mais sobre a macadâmia daqui a pouco. Fique ainda com as escolhas da Bionet e as notícias da semana. Estes e outros temas irão fazer-lhe companhia no programa mais verde da televisão portuguesa. Fique com o Biosfera. Portugal é pioneiro no desenvolvimento de um programa de monitorização regular de morcegos no espaço europeu. O estudo é feito de norte a sul do país e permite acompanhar o estado das colónias e dos abrigos subterrâneos mais importantes. Preparado? Coloque o capacete e venha à descoberta. Durante o dia, muitas são as aves que sobrevoam esta albufeira em busca de alimento. Num turno mais tardio, os animais voadores que por aqui passam são outros. Em Portugal existem 76 abrigos de importância nacional. 51% estão localizados em áreas classificadas. Podem ser grutas naturais, minas ou edifícios onde se observem um número de quirópteros de uma determinada espécie maior do que a média nacional. Nesses casos, as colónias são seguidas anualmente ou de 2 em 2 anos. Nós estamos aqui por baixo de marcas de colónias antigas. Quando olhamos aqui para o teto, vemos estas zonas mais escuras. São zonas em que a pedra fica alterada pela presença, ano após ano, de colónias de alguma dimensão. Portanto, os morcegos, quando vêm, às vezes trazem, por exemplo, lama nas patas, ou quando urinam, acabam por ir alterando a rocha que está à sua volta e, portanto, nós sabemos que nestes sítios do teto já houve aqui colónias de alguma dimensão, não sabemos em que época do ano. E, geralmente, quando olhamos para baixo, se realmente são sítios ocupados, acontece como aqui se vê, há sempre muito guano aqui acumulado por baixo destes locais marcados na parede. A técnica do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas tira nota das primeiras observações. Registra a temperatura e a umidade relativa do local. Estão 26 graus e 36% de umidade. Avistam-se alguns indivíduos isolados, entre os quais um morcego de ferradura. Até agora, nenhum sinal sonoro da presença das colónias. Temos ali um grupo com cerca de 20 indivíduos. Não é uma colónia de maternidade. Eu penso que ou eram morcegos de peluche ou eram morcegos de água. Mas de facto a esta distância não é possível termos a certeza. Em Portugal continental existem 25 espécies de morcegos. As mais ameaçadas são cavernícolas. 3 estão em perigo de extinção: o morcego de ferradura mediterrâneo, o morcego de ferradura mourisco e o morcego rato pequeno. Este último ocorre em Trás-os-Montes e no Algarve. Encontra-se atualmente em declínio. O alerta é dado pelo relatório do Programa de Monitorização de Abrigos Subterrâneos de Importância Nacional de Morcegos, que inclui dados de 1988 até 2012. As grutas do Algarve têm um problema acrescido que são extremamente acessíveis e sofrem de uma perturbação enorme. Para além das pessoas que entram, há também o problema que há muitos guias turísticos que, sobretudo, por exemplo, alemães, que incluem essas grutas nos seus guias da região como sendo locais a visitar. Eu, por exemplo, ontem estive no Algarve com o técnico da Câmara de Lolé e, de facto, enquanto estávamos na gruta, apareceram uns senhores e mostraram-nos. Eles tinham, de facto, um guia em alemão escrito que dizia: vá até à gruta e veja os morcegos. Portanto, isso é extremamente prejudicial porque, mesmo que as pessoas... Há situações em que as pessoas entram nas grutas e, de facto, fazem mesmo mal aos morcegos. Nós encontramos morcegos mortos, encontramos pedras que foram atiradas, encontramos lama que foi atirada para os morcegos voarem, mas mesmo que não cheguem a situações tão graves,
a simples presença, o ruído, os flashes de muitas fotografias, o barulho pode fazer com que eles abandonem completamente as grutas. O mesmo relatório conclui que das 7 espécies analisadas, o morcego de peluche, o morcego de ferradura grande e o morcego rato grande encontram-se em situação estável, aparecem mais ou menos em todo o território e são frequentes nos abrigos. Para outras 3 espécies, a falta de dados consistentes está na origem da classificação indeterminado. Tudo isso tem a ver também com o aumento do conhecimento e com o aumento do número de abrigos. É assim, nós quando começámos em 87, tendo em conta que estávamos a falar de 20, 25 abrigos por época, era fácil que todos eles fossem cobertos na mesma época. Neste momento, de facto, é muito difícil, porque estamos a falar de 40 e tal. Só a existência de muitos dados, e de dados do país todo, permite depois atenuar esses pequenos problemas que vão tendo e temos uma ideia de padrões gerais, que basicamente é o que nós queremos. Portanto, quando nós fazemos estimativas com fauna, não poderemos nunca pensar que, de facto, o facto de dizermos que ali dentro estão mais ou menos 3.000 indivíduos, tanto podem estar 3.500 como podem estar 2.500. É uma ordem de grandeza e é com isso que nós temos que viver. Prosseguimos com a monitorização no primeiro túnel da barragem. A alguns metros da entrada, numa área com menos luz, concentram-se os inquilinos deste espaço. Estas colónias são de uma espécie do género Myotis. Eles estão tão alto que eu não tenho a certeza absoluta do que seja. Parece-me um misto entre miotis e, eventualmente, alguns miotis emarginados. Já a ver se encontrava alguns cadáveres que eles às vezes caem por baixo das colónias de criação. É uma boa maneira de qualquer maneira, é assim, misturados às jovens. Portanto, isto é uma colónia de maternidade, o que classifica este abrigo como sendo de importância nacional também nesta época do ano. No segundo túnel, somos surpreendidos por mais colónias. Luísa contabiliza perto de 300 morcegos, avistam-se algumas crias, nascidas no princípio de junho. Durante o caminho conseguimos salvar um destes jovens quirópteros. Ainda mexe. Portanto, esta cria foi... Vamos pô-la aqui mais acima, só para não ser perturbada. Portanto, é um morcego de ferradura, tem o nariz em forma de ferradura. Vamos deixá-la aqui mais acima, porque ela ali está muito exposta. Eles às vezes... Esta espécie voa na barriga da mãe e às vezes de facto cai, ou as mães deixam-nas para se ausentarem por pequenos períodos, depois vêm buscá-los. A visita foi bastante produtiva. O abrigo passará a ser acompanhado nos anos seguintes para averiguar qual a ocupação sazonal. Viajamos agora até Tomar. Este grupo de voluntários foi destacado para monitorizar os quirópteros que se refugiam nos subterrâneos do Convento de Cristo. Há 25 anos que os morcegos presentes no monumento, classificado pela Unesco como Património Mundial, são vigiados. De acordo com os dados recolhidos desde 1989, a evolução populacional da colónia principal mantém-se estável. São espécies normalmente também que estão mais habituadas ao ser humano, estão mais adaptadas a conviver com o ser humano. Não sei se era esse o fator, mas sabemos que há espécies que não gostam de barulho e ruído e vão-se embora, outras que não têm problemas e estão cá. Aliás, nós há 2, 3 anos atrás encontramos aqui uma colónia grande de peluches, porque tínhamos estado na noite anterior a fazer capturas e anilhagens num abrigo aqui perto. E eles provavelmente vieram todos para cá, porque na visita como a que estamos a fazer hoje não estavam cá. Próxima deste abrigo está a Mata Nacional dos Sete Montes. São 39 hectares de diversidade, entre espécies coníferas, oleias, carvalhos e oliveiras seculares. É um habitat de excelência para a alimentação dos mamíferos noturnos. Vamos ver se eles estão no sítio onde costumam estar. Já se ouvem. Já se ouvem. O que é engraçado aqui nesta espécie é que a mãe transporta os filhos em voo. Sim, os ferraduras todos têm capacidade, normalmente transportam os filhos em voo, como ele estava a dizer. As mães têm umas mamas falsas que permite que a cria seja voo invertida em relação à posição da mãe.
e estão sempre agarrados. As crias agarram-se ali e normalmente eles vão com eles e alimentam-se com eles todos. E andam sempre com as crias de um lado para o outro. E provavelmente nasceram cá, sim. E elas, algumas já estão maiorzinhas, havia-se com mais pelo, há outras mais pequeninas ali ainda com pouco pelo, portanto terão uma semana, 2 semanas, se calhar. Há espécies que quase só nascem no sítio, ou só procriam no sítio onde nasceram. Esse é um dos problemas que temos com os abrigos de maternidade e por isso é que uma das razões que é muito importante protegê-los é precisamente essa. São espaços que não são aproveitados, ou por outra nós temos como espaços semi-visitáveis, mas acima de tudo como locais de arrumo de grandes elementos como pedras e outros elementos de construção. Nós de algum modo orgulhamos-nos de ter aqui uma colónia desta tipologia, porque ela também, além de ser uma referência para o mundo científico e, portanto, traz pessoas aqui ao convento, também nos permite, de vez em quando, dinamizar atividades dentro de âmbitos um bocado laterais ao próprio património construído e trazemos públicos aqui também ao convento. Também noutros monumentos, a coabitação homem-morcego acontece de forma pacífica. Como bons exemplos, destacam-se a Quinta da Regaleira, que alberga um refúgio artificial para a espécie morcego de ferradura pequeno, e a Biblioteca Joanina, da Universidade de Coimbra. São sítios em que eles são respeitados, portanto, eles, por exemplo, no caso da Biblioteca Joanina, há umas peles que foram mandadas comprar já há uns séculos para tapar as mesas para os excrementos dos morcegos à noite que estão a voar não danificarem os livros e as madeiras das mesas. E, portanto, todas as noites elas são tapadas, todas as manhãs são retiradas e, de facto, isso é feito. Portanto, é um protocolo que aquela biblioteca diariamente faz e que, de facto, é extremamente interessante. Dentro das cidades também é comum, não será comum estas espécies que estamos a ver aqui, mas é comum outras espécies existirem e estarem nas caixas de stores, caixas de telhados, forros de telhados, de sótãos. A maior parte das vezes as pessoas nem sabem que eles estão lá, portanto não há problema de coabitação nenhum. Quando eles sabem que eles estão lá, pode haver problemas. Se souberem, se calhar, as mais-valias que eles têm, eles comem metade do peso, cerca de metade do peso por noite em insetos. É uma quantidade enorme de insetos que não nos está a incomodar, que não vai destruir as nossas culturas agrícolas e que, pronto, não nos morde, não destrói as nossas coisas. Por exemplo, no Castelo de São Jorge, que é um sítio que não se sabe onde é que eles estão abrigados, mas provavelmente ali na própria fortificação e eventualmente em alguns sótãos ali ao pé, que há sempre morcegos a voar. Portanto, há uma empresa que faz visitas à noite para as pessoas ouvirem os morcegos e que são extremamente procurados pela população em geral e por estrangeiros. Porque, de facto, é a possibilidade de o público em geral que de morcego só sabe que é qualquer coisa cinzenta e que voa à noite e estranha, poder estar a ouvir, porque nesse caso os técnicos que lá estão têm detectores de ultrassons, portanto que permitem às pessoas ouvirem os morcegos e depois, uma vez percebendo que os morcegos estão ali, tentarem acompanhá-los com uma lanterna. A alguns quilómetros de Alfândega da Fé, cientistas do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, o CIBIO, tratam da logística para mais uma noite de captura da espécie em estudo, o morcego rabudo. Temos aqui um monitor e conseguimos ver dentro da fenda onde eles se abrigam. Aqui estamos a fazer a contagem só na secção onde temos as redes, mas nós fazemos 2 vezes por ano. Em todas as pontes, nós fazemos uma contagem ao longo de toda a ponte também, porque nós, como não conseguimos, as pontes têm uma extensão muito grande, algumas têm cerca de 600 metros de comprimento e de facto não conseguimos monitorizar a ponte toda com as redes, não conseguimos capturar em todos os pontos. Então fazemos também uma contagem ao longo de toda a ponte, 2 vezes por ano, para sabermos quantos indivíduos estão aproximadamente em cada ponte. Francisco Amorim utiliza o endoscópio num dos 5 viadutos utilizados para a amostragem. A investigação pretende avaliar o impacto da barragem do Sabor nas colónias. É uma das espécies que tem um maior desconhecimento a nível europeu. Portanto, todas as espécies de mamíferos estão bastante estudadas, as espécies de morcegos razoavelmente estudadas. Este Tedarida teniotis molocírio está muito pouco estudado, existe muito pouca informação disponível e, no entanto, nesta região que vai ser afetada pela barragem do Saor, é uma das espécies que nós temos verificado com acesso a amostragens de ultrassons e também por observação em abrigos, nós temos verificado que é talvez das espécies mais abundantes. Estamos perante um dilema que é uma das espécies mais abundantes aqui nesta região, é fissurícola, poderá perder os seus abrigos naturais, e nós não sabemos nada.
As escarpas prestes a serem inundadas são um habitat do morcego da família Molocidae. A maioria dos abrigos existentes no vale vai desaparecer. O que nós temos verificado é que estas colónias são bastante resistentes, resilientes. Por exemplo, para vos dar um exemplo, toda esta zona ardeu no ano passado, em junho. As colónias mantiveram-se. A alteração do habitat parece não os ter afetado de forma tão significativa, talvez por caçarem em altitude, talvez aproveitem migrações de insetos, é algo que também estamos a tentar perceber através da dieta, de que é que se alimentam e como é que se alimentam. Aquilo que nós queremos perceber é se vai haver perda de abrigos naturais, se vai levar a uma maior ocupação das pontes, se vão chegar novos indivíduos que vêm das fragas e das escarpas inundadas. Por outro lado, queremos perceber estas novas pontes também se vão ser ocupadas. Tudo isto funciona como uma espécie de colmeia, portanto todos estes abrigos estão de alguma forma conectados, portanto há indivíduos que migram, uns passam de umas pontes para as outras e portanto nós queremos ver de facto o que é que vai acontecer aqui quando houver inundação. O projeto teve início no final de 2011. Até à data já foram capturados 1.800 morcegos Tadarida teniotis. Às 21h40, os primeiros morcegos saem para caçar. Estamos com 10 minutos, portanto são 10 para as 10 e já apanhámos nesta rede 1, 2, 3, 4, 6. Aqui temos 8 e na outra rede 9, caiu agora 1. E na outra rede tínhamos também 5, 6, não era? Portanto já temos um bom número. Temos aqui 2 redes montadas, esta é de 18 e a outra é de 12 metros. Minutos depois, os morcegos são retirados da armadilha. É um macho, sim. Mas depois vamos ver essas características. Isto, curiosamente, eu reparei logo que era um macho, porque as colónias aqui são maioritariamente de criação, portanto têm mais fêmeas. As fêmeas é que criam os juvenis. Nesta altura as fêmeas estão grávidas. Os nascimentos começam agora nesta altura e durante o próximo mês. Tem um ponto alto mais durante o próximo mês. E a maior parte dos indivíduos que nós capturamos aqui são fêmeas. Esta espécie produz um som bastante agudo, ela é bastante estridente. É a única espécie que produz som audível em navegação, mesmo em navegação, a única espécie portuguesa, não é? Portanto, em Portugal. E pronto, todos os indivíduos, todos os morcegos, quando são capturados em rede e depois são manuseados, sofrem de algum stress. Como esta espécie produz este som mais audível, depois em stress, pronto, acaba por ser também bastante mais estridente. São gritos de alarme também para os outros indivíduos que andam por perto, como quem diz, atenção, cuidado, que aqui há qualquer coisa que não é costume e que não estamos à espera. À altura de processar os indivíduos recolhidos, os morcegos recapturados têm prioridade na fase de triagem para que sofram o mínimo de perturbação. Com este equipamento nós conseguimos registar, portanto, verificar se tratam de recapturas ou não. Neste caso, como não tenho ainda o chip, normalmente se tivesse o chip daria um sinal sonoro e apresentava um número. Neste caso, como é um indivíduo novo, ainda não foi marcado, não dá sinal. Portanto, é um indivíduo que teremos que marcar e que teremos que colocar o microchip. Dos 18 indivíduos capturados, 2 são reincidentes. Os morcegos novos são pesados e avaliados através da medição do antebraço. É uma característica também de fitness dos indivíduos, se são mais adultos, mais jovens, portanto também nos dá alguma indicação. Depois podemos relacionar também com o peso para ver o índice de massa corporal, que é uma característica também bastante importante. A principal característica e que distingue de todas as outras é esta pequena cauda. Pequena, que não é pequena, não é? Neste caso é grande, aliás. E nas outras espécies de morcegos o que acontece é que esta membrana, que se chama uropatágio, que liga o calcanhar à cauda, envolve completamente a cauda e só tem uma pequena, ficam só com uma pontinha de fora. Depois tem estas orelhas também bastante projetadas para cima e quando estão nas fendas o que eles fazem é baixá-las completamente. Como as fendas são muito estreitas, não é? Não podem ter estas orelhonas assim para cima. Então baixam-nas. A cada morcego é feito um teste genético a partir de um pouco de tecido recolhido da membrana alar. O objetivo é comparar o perfil dos exemplares capturados nas pontes com os que habitam as escarpas. As situações que temos encontrado em Portugal
Portanto, foram sobretudo duas, foi a barragem do Alqueva e lá em cima a barragem do Sabor, em que foram encontrados abrigos com bastantes morcegos e que foram substituídos, foram feitos abrigos artificiais para substituir aquelas galerias que foram destruídas. No caso da galeria do Alqueva, está neste momento, foi colonizada pelas mesmas espécies da galeria que foi destruída. É utilizada por uma colónia de reprodução de morcegos ratos grande, o que é o primeiro caso na Europa de sucesso de um abrigo artificial, de um abrigo subterrâneo artificial. O de lá acima do Sabor não está a ser utilizado por muitos morcegos, mas também advém do facto de, inicialmente, o sítio que era ocupado ter bastante menos indivíduos do que no caso do Alqueva, mas pronto, pode sempre acontecer que venha a ser colonizado e obviamente esperemos que o seja. O conhecimento científico é importante, mas são precisas medidas no terreno. É preciso proteger os habitats que sejam os habitats fundamentais para a sobrevivência das espécies, galerias ripícolas, bosques autóctones de carvalhos e de castanheiros, portanto que são coisas que nós em Portugal estamos a perder a passos largos, portanto não basta ver o exemplo que temos aqui de um grande incêndio num ano em que foram hectares e hectares, alguns de floresta, portanto nós estamos perante uma perda galopante de habitats e é isso que importa travar. No Vale do Rio Sabor ocorrem quase todas as espécies de morcegos conhecidas em Portugal, mas este nicho de biodiversidade está a passar por mudanças drásticas, com impactos ainda desconhecidos para a fauna e flora locais. Tal como esta barragem, também a instalação de parques eólicos perto de abrigos naturais de quirópteros ou em zonas de cumeada atravessadas por rotas migratórias de morcegos constituem riscos para a sobrevivência destes mamíferos vulneráveis. De norte a sul do país, os voluntários vão continuar a acompanhar as colónias. No entanto, é preciso travar as ameaças e dar mais destaque a estas espécies protegidas nos estudos de impacto ambiental. Se só agora sintonizou o Biosfera, saiba que acompanhamos o trabalho de observação dos abrigos subterrâneos de importância nacional de morcegos. No bilhete de identidade desta semana convidamos a macadâmia, uma árvore popularizada pelo seu fruto, a noz da macadâmia ou pecã. Rica em vários ômegas, pode ser consumida crua ou torrada e é muito utilizada na confecção de gelados e de outros doces. Macadâmia, de onde se extrai a noz da macadâmia, o fruto seco mais caro do mundo, é uma planta originária da Austrália, de solos muito pobres. Esta espécie chama-se Macadamia ternifolia, é uma das duas espécies de onde se extrai a noz, e chama-se ternifolia porque normalmente as folhas estão verticiladas em grupos de 3, embora em alguns casos possam aparecer 4. Tem folhas que parecem muitas vezes amareladas e que estão quase a cair, mas na realidade elas duram bastante tempo na árvore e só caem passados vários anos. Isso é causado pelo facto de crescer em solos muito pobres, portanto a árvore não se pode dar ao luxo de desperdiçar as suas folhas. Por essa razão, também a sua semente, que é muito saborosa, é muito rica em óleos, porque a planta, para germinar em solos muito pobres, precisa de um grande número de reservas e isso torna a noz da macadâmia um fruto extremamente saboroso e muito rico em gorduras vegetais. Altura de viajar pelas escolhas do Bionet. À distância de um clique de rato, pode conhecer o projeto Tamanduá no Brasil e mobilizar-se para proteger o Rio Tua. Boas navegações. Cidades inteligentes, cidades sustentáveis, um enorme desafio para o futuro, mas que se joga no presente. Muita informação sobre o que se entende por cidade organizada para o conforto humano e a defesa do ambiente. A conservação da natureza e a biodiversidade é feita de múltiplas abordagens e modos de fazer. O projeto Tamanduá é uma dessas vertentes que sempre alia a ação no terreno e sensibilização pública.
Enquanto é tempo, convém saber que a plataforma Salvar o Tua procura mobilizar e unir para travar a destruição do rio. Saiba que também pode ajudar. Destacamos algumas das notícias que marcaram a agenda ambiental da semana. Assinalamos especialmente o grau de contaminação das linhas fluviais na Europa. Quase metade dos rios e outros cursos de água da Europa continental estarão ameaçados por poluentes químicos, como pesticidas e outras substâncias industriais, de acordo com um estudo publicado nos Estados Unidos. Esta pesquisa baseia-se numa análise de dados dos serviços governamentais de vigilância, proveniente de 4.000 pontos da União Europeia, explicaram os cientistas, cujos trabalhos foram publicados nos anais da Academia Americana de Ciências. A maioria dos cursos de água e rios está ecologicamente afetada ou ameaçada pela grande perda da biodiversidade, revela o estudo. Os terrenos apropriados por investidores estrangeiros e privados em alguns dos países mais pobres do mundo poderiam alimentar cerca de 550 milhões de pessoas, revela um novo estudo. As plantações cultivadas nestas terras, retiradas à vida selvagem e nativos, são frequentemente exportadas ou utilizadas para produzir biocombustíveis, mas este novo estudo indica que poderia acabar com a subnutrição se as terras fossem utilizadas para cultivar alimentos para as populações locais. Desde 2000, pelo menos 31 milhões de hectares de terra foram adquiridos por investidores estrangeiros. Uma carta aberta assinada por mais de 815 cientistas de 82 nacionalidades está a dar a volta ao mundo. O texto comprova, através de evidências científicas, os prejuízos causados pelos organismos geneticamente modificados à biodiversidade, à segurança alimentar e à saúde humana e animal. Baseados no princípio da precaução, os cientistas pedem a proibição de qualquer tipo de patente de forma de vida e processos vivos, alertando para a necessidade de suspensão imediata da venda e cultivo dos transgénicos em todo o mundo. Hoje visitamos alguns dos abrigos utilizados para a reprodução e repouso dos morcegos que ocorrem em Portugal. No Val do Sabor acompanhamos o trabalho de investigação que nos vai dizer qual o real impacto da extensa albufeira nas colónias de uma das espécies menos conhecidas pelos cientistas. Quanto a si, já sabe, marcamos encontro na primeira semana de setembro. Até lá, seja bioativo. Antes de finalizarmos o programa de hoje, seguem as sugestões de agenda. Cursos de verão, ilustração científica na Mata do Bussaco, a 23 de agosto, no Luso. A organização é da responsabilidade da Fundação Mata do Bussaco. Saiba mais em www.fmb.pt. Curso intensivo de Horta Prática Biológica em Permacultura, nos dias 25 a 30 de agosto, em Colares, Sintra. Mais informação em www.quintasetenomes.com. A exposição Mar Sem Lixo, Oceanos de Vida, até 30 de setembro na Costa de Caparica, Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental, evento da responsabilidade da Câmara Municipal de Almada e Associação Portuguesa do Lixo Marinho. E por hoje, despedimos-nos. A equipa deseja a todos boas férias e reencontramos-nos na primeira semana de setembro. Até lá, seja biopositivo.